Uma grande obra está sendo realizada na cidade de Caratinga. Dezenas de caminhões transitam diariamente na remoção da terra, próximo à Avenida Tancredo Neves, no bairro Esplanada, e está sendo despejada em um lote, na BR-116. Pelas imagens feitas pela nossa equipe de reportagem, é possível analisar a grande quantidade da terra que o local já recebeu. O problema é que o loteamento fica próximo às margens do rio Caratinga. Conforme aumenta o volume da terra, vai diminuindo o espaço que divide o lote do leito do rio. A denúncia foi feita devido à preocupação de que isso possa prejudicar o fluxo normal do rio. O denunciante preferiu não se identificar. O centro de Caratinga, ele já sofreu problemas, com chuva, enchente, e esse trabalho que está sendo feito lá, na minha opinião, ele vai prejudicar. Quando vier muita chuva, eles fizeram uma contenção lá com sacos, que aquilo, não, na minha opinião, não é o mais indicado, né? Se der muita chuva, aquilo vai pesar e vai descer. A gente gostaria de saber aí o que está sendo providenciado, né, pela Polícia Rodoviária Federal, uma vez que está às margens lá do DENIT, pelo meio ambiente, né, de Caratinga, da prefeitura, os fiscais, que eles já tomaram de providência, e também pelo pessoal da Polícia Ambiental, né? Então é isso que a gente gostaria de saber, de ter uma resposta aí, porque isso vai causar grandes danos quando vier uma grande quantidade de chuva. Isso vai descer tudo, e nós não sabemos o que vai chegar aqui embaixo, né? Eu estou na parte mais baixa da cidade, e não gostaria novamente de ter um mar de lamas passando por aqui, não. Diante da denúncia feita, procuramos o responsável para falar sobre o assunto. A advogada do proprietário da obra recebeu nossa equipe de reportagem em seu escritório e apresentou os documentos de autorização dos órgãos responsáveis para esse tipo de serviço. O CODEMA, Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental, e o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, concederam a liberação. A advogada não quis gravar a entrevista, mas disse o que será feito no espaço. Ela afirmou que na região de área de preservação permanente, chamada APP, que conta com 30 metros de distância das margens do rio, o aterro ocupou metade dela. Porém, afirmou que após o término dos serviços, o proprietário irá revitalizar os 30 metros da área da preservação permanente. Com base nas informações, procuramos uma engenheira ambiental para falar sobre o assunto. Vitória Irma, mestranda em pós-graduação do Programa de Tecnologia, Ambiente e Sociedade, analisou as filmagens que fizemos no local. Ela apontou os procedimentos que são necessários para executar uma obra em um espaço como este, que possui uma APP. Toda interferência de obras ao meio ambiente, toda obra, vinculada às questões ambientais, elas necessitam de licenciamentos, que a gente chama de licenciamentos ambientais, essas autorizações para instalação, operação destes locais. Resguardar a sociedade das possíveis ações do homem, da interferência humana no meio ambiente. Com isso, faz necessário, então, o que a gente chama de licenciamento ambiental. Esses licenciamentos são as autorizações dos órgãos competentes para você dar continuidade à obra necessária. A engenheira informou que após a remoção do talude, o proprietário precisa de uma outra licença ambiental, aprovando o local para o despejo da terra. Ela tem que ser feito os licenciamentos de corte de talude, que é desde o início deste corte. Neste licenciamento, para esse tipo de corte, onde se visualiza a inclinação do terreno, se é possível, qual é o local desse corte, uma vez dada essa autorização junto aos órgãos competentes para a questão de onde jogar essa terra, para onde vai esse solo retirado deste local. Isso também faz necessário um licenciamento. Como nós podemos ver, nessa área onde está sendo jogado essa terra, é uma área de preservação permanente. É o que a gente conhece popularmente como APP. Essa APP, ela também, o local de ser lançado essa terra, de ser jogada essa terra, ela precisa de uma autorização, um licenciamento ambiental também junto ao órgão competente. Então, todo o procedimento dessa obra, desde o corte do talude até o lançamento final, ela precisa estar respaldada por documentos ambientais. Analisando essas imagens, você acha que este rio ele está sofrendo algum tipo de risco? Na verdade, a gente já tem uma alteração do ambiente em questão,
por ser uma área de preservação permanente, então a gente já tem um lançamento, então a gente já tem uma supressão de vegetação. Por que serve essa vegetação? Quando pessoas leigas olham talvez esse local, falam, não, é só um matagal. Não, essa vegetação, ela serve para a gente, quando vem a época da chuva, ela reduzir o impacto dessa chuva, desse impacto, dessa força da chuva. Então a gente já vê que é um rio assoreado, mas que com essa quantidade ele vai assorear ainda mais, causando mais impacto ainda a jusante desse rio. Vitória falou sobre as metragens que deveriam ser respeitadas sobre construções próximas às margens dos rios. Ela apontou também uma falha na locomoção do caminhão que faz o remanejamento da terra até o local do lançamento. Algumas resoluções vigentes, tá? Aí a gente tem o Código Florestal, a gente tem as resoluções mineiras, a gente tem também o que o município fala, um município em específico fala com relação a essas questões. Porém, isso vai depender da extensão do rio, né? Na extensão do corpo hídrico. Então, a gente tem a variação aí, por exemplo, de 30 metros, que a gente não teria quantidade que o DENIT pede de obrigatoriedade para construção, e ainda a área de APP. Mas construções em áreas de APP, elas precisam de licenciamento. Então, a gente está na área de APP, um lançamento em áreas de APP. Outra questão que tem que ser visualizada com relação a isso são esses carregamentos de terra. Então, por exemplo, aqui a gente está visualizando um caminhão que vai ser lançado. Isso precisa de uma tela de proteção para a gente não ter aí possíveis acidentes, né? A questão de poeira, tudo isso é responsabilidade do empreendedor, tudo isso é responsabilidade do dono dessa obra com relação a esse transporte.